E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ver os capítulos 16, 17 e 18 de 1 Samuel. Nós estamos fazendo hoje 181 dias que começamos o nosso plano de leitura na intenção de terminar a Bíblia toda nesse ano, tá certo? É isso aí. Se você quiser participar da leitura de 1 Samuel e de outros livros aí que a gente vai ler no decorrer do ano, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos saírem todos os dias, tá bom? Tá saindo também as postagens. Se você quiser só ler, tem as postagens lá que, enfim, é excelente também. O que eu peço aqui é que você leia a Bíblia, tá bom? Então a gente vai começar orando para a gente, enfim, prestar atenção, aprender muito, que o Senhor vai nos ensinar aqui nessa manhã. Senhor, meu Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder ler a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos sabedoria e graça. Espírito Santo vem nos ensinar. Abre os olhos do nosso conhecimento, do nosso entendimento, para que a gente possa compreender e entender. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. O capítulo 16, a gente não vai começar lá na cabeça do capítulo. A gente vai começar no versículo 14, tá certo? Você leu aí no passado, a gente terminou no versículo 13, a leitura anterior. Agora a gente vai começar no versículo 14, capítulo 16, que tem um título assim: Davi serve na corte de Saul. Versículo 14 do capítulo 16. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontrem alguém que saiba tocar bem e tragam-no para cá. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço de boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé para lhe dizer: envie-me seu filho, Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul, e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé, pedindo: deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o capítulo 17. Encerramos o versículo 23, o capítulo 16. Agora a gente vai para o capítulo 17, então ficou assim: Golias desafia os israelitas. Versículo 1 do capítulo 17. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 m de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou o filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Pronto, agora a gente vai para o versículo 12, que tem um título assim: Jessé envia Davi ao acampamento de Saul. Versículo 12, capítulo 17. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá.
Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simbeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apressava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos, que estão no acampamento, este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por pé: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta das ovelhas, daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Pronto, agora a gente vai para o versículo 32, que tem um título assim: Davi mata Golias. Versículo 32 do capítulo 17. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens.
berrou Golias. Davi respondeu aos filisteus: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Pronto, meus irmãos. Agora a gente vai para o versículo 52, que tem um título assim: Israel derrota os filisteus. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Saari até Gate e Ecrom. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante de seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim que Davi voltou, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: Quem é seu pai, meu rapaz? E Davi respondeu: Sou o filho de Jessé, que vive em Belém. Pronto, meus irmãos. No versículo 58 a gente encerra aí o capítulo 17, com Davi com a cabeça na mão. Mas enfim, vamos lá. O capítulo 18 tem título assim: Saul tem inveja de Davi. Versículo 1 do capítulo 18. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões de que Saul o encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto o povo como aos oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria, com tamborins e símbolos. Esta era a canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno, enviado por Deus, se apoderou de Saul, e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa, como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão, e de repente atirou-a contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado, e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou de sua presença, e o nomeou comandante de mil soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso,
teve ainda mais medo. Mas todo o povo e todo o Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Amém, meus irmãos. Vamos encerrar aqui no versículo 16 mesmo, a leitura diária de hoje, tá certo? Então, meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, que a cada dia a gente venha buscar a ajuda do Senhor, certo? Quando que a gente não consegue vencer mesmo não, sabe? Tem gigantes na nossa vida, a maioria dos gigantes, né? A gente não consegue vencer. Um exemplo, o pecado. A gente não conseguia e não conseguiria vencer o pecado sozinho, né? Mas graças a Deus, o Senhor nos enviou Jesus para que a gente pudesse vencer o pecado, assim como ele enviou Davi para salvar a pele de Saul e de Israel todinha do Golias. Então, meus irmãos, que a cada dia a gente venha obedecer cada vez mais a palavra do Senhor, para que a gente assim possa saber usar as armas que o Senhor nos disponibilizou pela graça dele, para que a gente possa combater o pecado e todos os inimigos dele, tá certo? Que é o diabo e tudo mais, certo? E é isso daí, que a gente continue firme, sempre buscando melhorar, sempre buscando mais força no Senhor. Então, que Deus continue abençoando vocês, que a gente vai se ver amanhã, se assim o Senhor permitir. Tchau, valeu e a paz do Senhor.